Olá, bem-vindo ao programa Opinião. Hoje nós vamos abordar um tema que insiste em não sair dos noticiários: a violência contra a mulher, que só vem aumentando. 2019 mal começou e nos primeiros 11 dias desse ano já foram registrados 33 feminicídios e 17 tentativas. A violência aumentou ou as denúncias aumentaram? Esse é o tema do programa Opinião de hoje, que recebe aqui a Ariana Garcia, que é presidente da Comissão da Mulher da OAB Goiás. Muito obrigada, viu, doutora Ariana? Prazer é meu, Luciano. Também recebemos a doutora Ana Elisa Gomes Martins, que é a delegada titular da Delegacia da Mulher. Muito obrigada. A doutora tem vários compromissos e abriu um tempinho na sua agenda. É um prazer estar aqui. Nós agradecemos a presença de vocês e eu já gostaria de começar com essa vertente, né? Porque a violência contra a mulher é um tema muito amplo, a gente poderia falar aqui de vários assuntos, mas o que se discute muito é isso. As denúncias aumentaram, doutora, ou a violência em si vem aumentando também? Eu acredito sim que existe uma soma desses dois fatores. A violência ela tem crescido e nós não podemos negar isso em todas as áreas, né? Em todas as práticas criminosas nós percebemos um avanço no número de crimes praticados. E não é diferente quando a gente fala em violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é importante entender que a violência doméstica e familiar contra a mulher sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, desde que nós vivemos uma sociedade onde as posições de tomada de decisão, os cargos de chefia, enfim, a chefia da família propriamente dita, desde que tudo isso é regido por um homem, onde nós vivemos sim em meio a comportamentos machistas, nós vamos ver as consequências disso, que naturalmente é a prática de crimes contra a mulher. Mas as mulheres, eu não tenho dúvidas, elas têm se percebido mais nesse processo de violência, elas têm ganhado consciência e eu acho que na mesma proporção onde a gente percebe um aumento da criminalidade contra a mulher, na situação doméstica e familiar, eu também percebo esse movimento das mulheres estarem mais encorajadas, né? Elas estão procurando mais as autoridades, elas estão denunciando mais, elas estão informando realmente as violências que elas sofrem em seus lares. A Comissão da Mulher, doutora Ariana, na OAB, é uma comissão especial, né, para vários assuntos, né, da mulher, e com certeza a violência deve ser uma das temáticas mais abordadas, que vocês recebem denúncias lá também, né? Vocês também veem dessa maneira a questão das denúncias, elas aumentam ou a violência? Sim, eu acho que com certeza um processo de conscientização tem ocorrido mais. Obviamente que são situações muito subnotificadas e a discussão que a gente tem visto é uma discussão mundial a respeito dessa retomada ou dessa autonomia que a mulher precisa chamar para si, recuperar. Isso é uma discussão que não paira só no ambiente familiar, não paira só nos ambientes profissionais, também se insere na política, também, então a consciência tem sido solidificada, consolidada. As mulheres têm aprendido mais sobre relacionamento abusivo, sobre o ciclo da violência em si. Então elas têm se encorajado mais, elas têm se dado mais força e o assunto sendo discutido com mais veemência, como tem sido discutido, a mídia se interessando muito, como tem se interessado, registrando os casos como tem registrado, isso tem sido, com certeza, um fator de impulsionar a denúncia, que é o primeiro passo para que a impunidade acabe. Bom, e assim, como a gente falou no começo do programa, né, que 2019 mal começou e os registros não param todos os dias, tem nos noticiários, né, a gente vê os casos de violência contra a mulher. O Disque Denúncia, que é o 180, fez um levantamento de janeiro a julho de 2018 e chamam a atenção aqui alguns números muito grandes, assim, né? A violência psicológica é o recorde. Foram mais de 26 mil casos de violência psicológica de janeiro a julho de 2018. Mais de 37 mil casos de violência física, que penso eu deve ser a maior denúncia, né, doutora Ana Elisa? Uma tipificação nova que é o esporte sem assédio. São denúncias no meio esportivo, são atletas que sofrem
assédio moral, assédio sexual, e que o governo federal fez um programa agora também para incentivar esse tipo de denúncia. Recebeu 3, mas já é um começo, fora as subnotificações, que de acordo com a delegada são muitas, né? Esses números aqui, eles refletem bem a realidade. Sim, sim. É importante que as pessoas entendam, é bom pontuar em relação à violência física e à violência psicológica. Para que se faça a denúncia, não é necessária a violência física, né? A violência psicológica também é violência, também é crime e precisa sim ser denunciada. Então, existe sim um ciclo, existe uma escala. Muito provavelmente aquele agressor que chega ao momento de bater na companheira, de agredir com tapas, puxões de cabelos, murros e às vezes até agressões mais sérias, aquilo foi antecedido de outros episódios que começaram com um xingamento, um jeito mais agressivo de falar. Uma depreciação exatamente, também, né? Claro, as humilhações, as ofensas, aquelas pequenas... tipo piadas depreciativas mesmo, isso tudo é violência contra a mulher. E isso tudo é passível de registro. Aquela frase assim, com essa roupa você não vai, isso é considerado ou não? Isso nós é uma temos que atitude, analisar, nós temos que analisar o contexto. Ela não vai chegar com essa informação isolada na delegacia, né? Nós estamos falando de pessoas adultas, mas a gente insere isso no contexto, quando a gente recebe essa vítima na delegacia, para compreendermos que ela já vive um relacionamento abusivo. Mas isso isoladamente eu não posso definir como um crime especificamente. Poderíamos falar em constrangimento ilegal, mas para que ocorresse constrangimento ilegal, seria necessária violência ou agrave ameaça. Então, você não vai colocar essa roupa, senão eu te bato. Aí a gente pode já entender como uma prática criminosa. Mas isso faz parte do processo de violência. De observar, então, né? As mulheres têm que se observar nas suas relações e compreender se aquilo é saudável, né? Quando o parceiro ele começa a controlar suas redes sociais, ele exige a senha de acesso aos seus telefones, aplicativos, o controle das roupas, das amizades. Às vezes tem homens que não permitem que as mulheres frequentem a casa dos familiares, dos pais, de irmãos. Então é muito importante que a mulher se perceba nisso, tenha essa consciência e busque socorro, para que ela deixe essa relação. Então é importante que as pessoas entendam, não existe apenas violência física, não é só o tapa na cara, o murro no olho, não. O xingamento, a ameaça, aquela ofensa, aquelas humilhações, isso tudo é compreendido sim, é entendido como violência doméstica familiar e precisa ser notificado. Bom, já que a doutora Anelisa falou, eu vou mostrar aí para vocês no vídeo os relatos, né, que mais chegam no Disque Denúncia. Bom, pelo mês de janeiro a julho de 2018, foi o esporte sem assédio, foram 3 notificações, homicídios 994, tráfico de pessoas 109, violência física mais de 37 mil casos, violência moral mais de 3 mil, violência obstétrica também, outro tipo de violência, 43, violência patrimonial, 1.500, violência psicológica, mais de 26 mil e a violência sexual, mais de 6 mil. Total de mais de 79 mil denúncias no 180. Ariana, como é que a OAB ela lida com essa orientação? Chegam mulheres lá à procura de orientação ou já chega, o caso já está... Não, muitas vezes chegam sim mulheres lá que às vezes ligam, entram em contato. Acontece muito também no meio jurídico. E então chega e muitas vezes nós nos informamos também pela mídia, né? Algumas situações que chegam. O caso da Luciana, você falou no próprio meio jurídico acontece, né? A Luciana Zanzimbra, advogada, que ela mesma pôs para filmar, né? Ela sendo agredida pelo namorado. Esse caso chegou primeiramente lá, antes de chegar na delegacia? Chegou na Comissão da Mulher Advogada, trazendo inclusive o relato do que ela viveu, né? Abordando não só a violência em si, mas a situação em que ela se encontrou ali. A gente pôde discutir ele mesmo como um exemplar daquilo que muitos de nós às vezes ignoram. Tem muita gente que acha que a violência acontece em lares pobres, onde não existe estudo, onde não existe acesso, e isso é uma inverdade.
As mulheres, independente da condição social, independente da condição intelectual, do acesso que ela teve na vida, das oportunidades, ela está sujeita a isso. O que significa dizer também, Luciana, que o agressor não vem com uma tatuagem na testa ou com indicativo de que ele agride, né? Então isso tudo foi uma forma, foi um case que nós lidamos para trabalhar num processo de conscientização, inclusive para trabalhar como a lei tem enfrentado alguns casos, né? Porque o vídeo chocou imensamente e muitos discutiram por que ele não foi preso, se existe um vídeo, se a agressão foi ali registrada. E aí a gente, como advogadas que somos, como partimos para uma discussão obviamente mais jurídica, tivemos a oportunidade de conversarmos sobre isso, o tratamento que a lei dá, se a lei é falha, se a lei ainda não alcançou a necessidade de uma forma mais razoável, mais proporcional àquilo que de fato acontece na vida real, nos fatos do dia a dia. Então, chegou esse caso sim, como chegam outros, e a forma como nós tomamos conhecimento é muito diverso, né? Pode chegar pessoalmente, pode chegar por telefone, pode chegar por um pedido de providências. Esse caso da Luciana chamou atenção justamente por se tratar, penso eu, de uma advogada, de uma pessoa esclarecida, né? Nível social alto, né? E então, assim, é um exemplo de que acontece com todo mundo. A doutora Anelisa fez tudo que ela devia fazer como delegada, esse mês foi muito questionada, foi cobrada, né, doutora Anelisa, por que o rapaz, né, não está preso. É a hora da senhora falar o que aconteceu, tudo, porque nas mídias, né, nas redes sociais, a senhora foi muito cobrada, né, com relação a isso. Na verdade, eu não me senti cobrada por quem tem o conhecimento devido para me cobrar, né? Na verdade, as críticas partiram de pessoas sem o menor conhecimento jurídico, né? Eu fiz o meu trabalho, na verdade, como delegada de polícia, como operadora do direito, e eu tenho que cumprir a lei, né? Eu tenho que obedecer à Constituição Federal e eu tenho que obedecer os códigos penal e processual penal. No momento em que a advogada esteve na delegacia, não havia mais situação flagrancial, né? Ela chegou à delegacia informando o ocorrido. Acredito que bem antes de procurar o AB, porque o fato aconteceu durante a noite, ela esteve na delegacia na tarde do outro dia, que era um sábado. Foi muito bem atendida pela delegada plantonista. A delegada plantonista, já verificando a gravidade dos fatos e já tendo ciência do vídeo, foi extremamente ágil, né? Fizemos a ocorrência, colhemos declarações dela, das testemunhas que estavam com ela no momento da ocorrência, lá na delegacia. Solicitamos as medidas protetivas de urgência, já encaminhamos para o Poder Judiciário, já havia Projude naquele momento. O Judiciário imediatamente decretou essas medidas protetivas, isso foi no dia 15. No dia 16, ambos estavam intimados já das medidas protetivas, tanto ela quanto o agressor. E esse é o processo. As pessoas têm que entender que os elementos, quando foi dito que não existiam os requisitos da preventiva, não foi levado em consideração, nesse momento, a afirmação de que o crime ocorreu ou não. O crime ocorreu. Isso é inquestionável. O vídeo é a prova, O vídeo né? é explícito, né? O que se Alguém tem dúvidas? Delegada, é que assim, porque mesmo com o vídeo, o rapaz não foi preso. É isso que a gente viu, né? Entendi. Aí a gente tem que entender o seguinte, vamos imaginar que chega uma pessoa, eu vou dar um exemplo mais explícito. Chega uma mulher com um vídeo lá na delegacia de uma agressão que ela sofreu há 2 anos atrás. É a mesma coisa. Não tem flagrante. Para que eu consiga prender aquele agressor, daquele vídeo, daquela agressão de 2 anos atrás, eu preciso de requisitos para uma preventiva. Não é a prova do crime, a prova do crime está lá. Aquela é a prova do crime. O crime aconteceu, isso não foi questionado em nenhum momento. O rapaz foi monstruoso com aquela moça, ele bateu nela, houve tentativa de esganadura, ele deu um murro na cara dela, ele puxou ela pelos cabelos. E ela disse que o vídeo, nós recebemos o vídeo na íntegra, né? Um vídeo longo. Aqui, o que foi divulgado foi uma pequena fração do vídeo. Houve todo um processo de agressão naquele quarto, no apartamento. Em nenhum momento foi dito que o crime não ocorreu. Seria ignorância de qualquer um de nós dizer que o crime não aconteceu. O crime ocorreu. Isso não foi dito. O que não existiam naqueles momentos, naquele momento da ocorrência, que ela foi registrar a ocorrência, eram os requisitos da preventiva. Tanto é que, assim que surgiu a informação de que ele poderia fugir do país,
nós imediatamente representamos pela prisão preventiva do agressor e, como eu já tinha dito em várias outras oportunidades, o juiz de direito também entendeu que não havia os requisitos da preventiva, porque ele estava cumprindo as medidas protetivas, ele entregou o passaporte dele, ele cooperou com as investigações no sentido de prestar declarações, prestar informações, e todo esse processo favoreceu a instrução do inquérito de forma muito mais rápida. Ele foi encaminhado ao judiciário no mesmo momento em que o vídeo teve ampla repercussão, o trabalho da polícia tinha se encerrado, e cabe agora ao judiciário considerar se ele vai continuar respondendo em liberdade, até porque nós representamos pela preventiva, mas o judiciário entendeu que não era o caso ele responder preso, que ele poderia responder solto. E isso foi entendido, e é bom que as pessoas compreendam que isso independe do fato dele ser branco, pobre, negro, rico, filho de alguém ou filho de uma pessoa sem capacidade financeira, porque não é o caso dela o único caso da delegacia. 95% dos casos registrados na delegacia da mulher, mesmo que exista tentativa de prisão, os agressores respondem em liberdade, independente da sua condição financeira. Então, é bom quando as pessoas se lançam ao debate jurídico, que elas compreendam que existem limitações legais e que eu gostaria muito de prendê-lo, muito. Seria uma satisfação enorme para mim colocá-lo na cela da delegacia, transferi-lo para o CPP. Mas para que eu faça isso, eu tenho que obedecer o que a lei determina. Porque se eu não fizer isso, eu serei a criminosa. Eu estarei incorrendo em crime de prevaricação, de abuso de autoridade, e aí sim eu serei processada. Então, as pessoas têm que entender, existe um sistema legal. Se você discorda, se você acha que é pouco, que é desproporcional, você tem o poder. Quando você vai lá votar no seu candidato, leia as propostas dele, o que ele está disposto a fazer para conter a violência contra a mulher. Vamos mudar a legislação, vamos acabar com essa questão de prisão ter que ter elementos, ter requisitos. Vamos votar para que alguém fale, não, vamos prender todo mundo independente de requisito preventivo. Aí a gente pode ter uma alteração. Até isso acontecer, eu tenho que cumprir a lei. Claro. E cada caso é um caso, né? Nesse caso, tudo foi feito corretamente e ele está respondendo judicialmente e vai ser julgado. É o que a gente espera, né? Porque foi horroroso mesmo, eu vi o vídeo. E é bom até encontrar as pessoas. Claro, o mais importante é a Luciana ter denunciado isso. A Luciana não é uma exceção, não. Aquilo é diferente porque foi filmado. Mas aquele tipo de situação eu recebo na delegacia todos os dias. Todos os dias eu recebo mulheres espancadas. Ontem eu recebi umas 3 ou 4. Só que as mulheres não têm oportunidade de filmar como ela teve. Porque eu recebo aquilo todos os dias. E eu não vejo uma movimentação na porta da delegacia para ajudar todas essas mulheres que precisam de socorro. Elas só não têm condição de filmar, mas elas apanham todos os dias. Bom, a gente vai para um breve intervalo e voltamos com uma reportagem sobre esse assunto feita no Cevam pela repórter Stephanie, e também a gente vai abordar a temática do armamento agora, né, com as pessoas podendo ter a posse, que é diferente do porte. Será que vai diminuir a violência? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O
programa Opinião volta com o tema violência contra a mulher, que aumentou muito. Só no começo de 2019, nos primeiros 11 dias, foram 33 feminicídios e 17 tentativas. Isso em todo o Brasil. No primeiro bloco divulgamos dados do estado de Goiás, também em todo o Brasil, um levantamento feito pelo Disque Denúncia, pelo 180. E quem está aqui com a gente é a doutora Anelisa Gomes Martins, que é a delegada titular da Delegacia da Mulher, e a doutora Ariana Garcia, que é a presidente da Comissão da Mulher da OAB. E vamos começar esse bloco vendo uma reportagem feita pela minha colega Stephanie no Cevam. Ela entrevistou a presidente da Cevam, que faz um trabalho maravilhoso para receber as vítimas da violência e também de seus filhos. Vamos ver. A agressão física contra a mulher tem crescido, é o que aponta o Ministério dos Direitos Humanos. O órgão divulgou os casos do Disque Denúncia. Entre janeiro e julho foram 27 casos de feminicídio e 51 de homicídios. A presidente do Cevam, Centro de Valorização da Mulher, conta como vivem as mulheres que foram vítimas de violência. A mulher toca a nossa campainha, nós não vamos deixar ela na rua. Nós colocamos ela para dentro, vamos ver o que aconteceu, se precisar acionar a polícia, se precisar de levá-la até uma delegacia, a gente pede, a delegacia é nossa parceira. Se ela quer apenas um tempo para ela, ela permanece. Nós temos 2 abrigamentos. O abrigamento de mulheres vítimas de violência doméstica com seus filhos e temos o Castelo dos Sonhos, que nós fazemos abrigamento de meninas vítimas de estupro familiar. O Cevam atende 100 mulheres por mês. A Cecília relata os 2 tipos de vítimas: as mulheres que sofreram estupro familiar e as que sofreram violência doméstica. Essa mulher, ela vem para o Cevam ou por conta própria, mas 90% vem pela Delegacia da Mulher ou por uma delegacia. E temos o Castelo dos Sonhos, que são meninas vítimas de estupro, que está dentro da Lei Maria da Penha, que vem através de conselhos tutelares, Ministério Público, promotoria, juizado. Nós temos uma rede de pessoas que vêm colaborar com a gente, de psicólogos, de terapeutas. Quando não vem até aqui, nós levamos essa mulher para que ela seja atendida. Mas eu vou te contar uma coisa, a maioria não quer. A dor é infinita. E mexer nessa dor é fazer com que ela reviva tudo que ela passou. Com a Lei Maria da Penha, a família ficou mais presente na vida da mulher vítima. Em seguida, a gente liga para um familiar, eles vêm buscar, leva para fora, busca uma outra alternativa para que ela não volte para o ciclo familiar. Os filhos podem ficar aqui com ela? Cada caso é um caso. Os filhos ficam aqui e a gente tem como meta não deixar que essa criança interrompa seus estudos. Então, a gente busca essa integração também para essa criança, porque a maior vítima da violência não é a mulher, são os filhos dessa mulher. Maria passou 2 anos sofrendo agressões do marido. Tudo começou com um tapa, um empurrão, até ele a estrangular. Maria passou um filme de terror e chegou a pensar que poderia ser morta pelo companheiro. Foi por isso que procurou o Cevam, para pedir ajuda. O que te fez procurar o Cevam? Foi pela segurança. Foi a primeira vez que ele te agrediu? Tudo começou com tapa, com puxão de cabelo, com empurrão, xingamentos. Daí foi ficando pior. Cada vez que eu perdoava, ele me pedia perdão. Aí, como eu gostava dele, eu sempre perdoava. Como é que era o seu relacionamento com ele no dia a dia? Ele me passava medo, falando que se eu não fizesse do jeito dele, ele ia me bater ou ia fazer alguma coisa comigo. E como é que você conseguiu escapar da agressão? Você chegou em uma delegacia? No momento que os policiais entraram lá dentro de casa, eles estavam me estrangulando. Aí foi pego em flagrante, graças a Deus. Ele está preso, mas enquanto ele estiver lá, eu vou estar aqui para me proteger, eu e minha filha também. E da agora para frente, como é que você pretende seguir, né? Você está com uma bebê novinha. Agora eu só
preciso me estabilizar, me superar sentimentalmente e poder conseguir seguir minha vida com a minha filha, criar ela na paz, na tranquilidade. Ok, tá aí a reportagem, né, feita pela Stephanie, que abordou mais o trabalho ali na Cevan, essa vítima também que nos deu a palavra, né, a gente gostaria até de agradecer, um depoimento emocionante. Doutora Ariana, é muito complicado ali, né, o Cevan, se a gente for analisar, é o único local aqui, pelo menos no estado de Goiás, que abriga, né, todas essas vítimas e precisa de apoio. Nós perdemos a oportunidade de ter a Casa da Mulher Brasileira aqui, né, então realmente é uma das poucas estruturas e acho que falta, de uma forma geral, falta muito investimento para se praticar as políticas públicas que existem, por exemplo, definidas na Lei Maria da Penha. Não só em instituições como essa, mas nas próprias DEANs. O trabalho da delegacia é exemplar, mas é preciso investimento e eu digo isso aqui até como uma forma de apelo, porque a gente vivencia essa realidade e sabe que se o Estado também não investir nas políticas públicas, não adiantam elas ficarem inscritas na lei. Essas mulheres chegam lá com os filhos, né? Com certeza. Com relação à vítima, o contexto de vítimas que a violência doméstica faz, eu gostaria também de pontuar que é claro que a violência doméstica, ela alcança toda a família. Aliás, eu diria mais, eu vou além e digo que ela impacta toda uma sociedade. Mas a gente não pode esquecer de uma visão que eu acho que ainda a gente carece muito. Nós carecemos muito de interpretar, de ver a mulher como um sujeito de direitos individuais. A mulher, ela é mãe, sim, ela está naquele ambiente, ela tem um papel fundamental, mas nem sempre a mulher é mãe. E mesmo ela sendo mãe, ela é mulher. E ser mulher significa ser uma série de coisas, uma série de versões. Acho que com cada ser humano não é muito diferente, um homem também. Então, a agressão, ela atinge a mulher, ela vulnerabiliza a mulher na imagem que ela tem de si mesmo, moralmente, psicologicamente, afeta muito a reação dela. É claro que atinge os filhos, é claro que atinge amigos, é claro que atinge pais, mas o que é feito dessa mulher é tão grave, ela é reduzida a pó, ela é reduzida a uma situação tão periclitante dentro dela, um conflito interno tão grande, que a gente não pode deixar de trazer isso à evidência, porque se as mulheres que sofressem violência tivessem autoestima ou tivessem condição emocional de sair daquele problema, elas sairiam daquele problema e elas também dariam um basta nos reflexos da violência em relação à família, aos amigos, aos filhos. Então é muito necessário, a sociedade precisa começar a ver a mulher como sujeito de direitos, autônoma, independente, que é mãe também, que é profissional também, mas uma mulher que tem os seus medos, que tem as suas dificuldades, os seus obstáculos a transpor. Eu acho que a maior vítima da violência doméstica, da violência contra a mulher de forma geral, é a própria mulher. Tá certo, bom, e que fica totalmente despedaçada, né, depois de um processo de violência, até recomeçar de novo, né, doutora Anelisa, é trabalho, é o ambiente familiar que ela tem que sair, né, na maioria das vezes ela é que sai, então um processo delicado e cada caso é um caso, mas geralmente os motivos são os mesmos, né, da violência. É importante que as pessoas entendam também, existem muitas críticas às mulheres quando elas registram as ocorrências e muitas vezes voltam a viver com os agressores ou muitas vezes pensam 2, 3 vezes antes de fazer a denúncia. As pessoas têm que entender que falar sobre violência doméstica, caminhar até uma delegacia para denunciar o seu parceiro, o pai dos seus filhos, eu acredito que é uma das caminhadas mais difíceis que uma mulher pode fazer em toda a sua vida. Porque quando você tem seu celular roubado, seu carro roubado, você tem um cheque sem fundo, é fácil você ir até uma delegacia e denunciar ali aquele criminoso, né? Você não tem nada com ele, você nunca ouviu muitas vezes, você não sabe quem ele é. Agora,
Quando você vai ter que denunciar a pessoa que dorme com você todos os dias? O pai dos seus filhos, que quando ele te bate, mas ele é o bom pai dos seus filhos. Esse é um dilema, é um momento de extrema dificuldade para a mulher. Então as pessoas têm que compreender isso. Denunciar... A gente pode citar o caso de Valparaíso, né? Claro, que ela não quis registrar a denúncia, exatamente né? isso. Ela ama o homem, ele é o pai dos filhos dela, ele é o provedor da casa. E olha que caminhada difícil para essa mulher. O que vai ser da vida dela depois que ele for preso, depois que aquele relacionamento... É muito difícil para a mulher compreender isso. Esse caso, gente, de Valparaíso, só lembrando vocês, as cenas foram registradas por dentro do elevador, né? E caiu na justiça, né? A doutora Anelisa pode até explicar mais pra gente aqui. A mulher não quis denunciar, não quer sair de perto do marido e ele a espancou, né? Exatamente. Violentamente, a gente pode ver nas imagens, né? Ela foi gravemente agredida dentro do elevador e ali naquela situação houve realmente um compromisso das pessoas que a conheciam. Pessoas que moravam no local, que é muito importante. As pessoas gostam muito de debater violência, falar e tal, mas quando você precisa dessas pessoas na delegacia, por exemplo, ontem mesmo eu passei por isso, com uma testemunha. Elas, não quero me comprometer, não quero me envolver, depois vai sobrar para mim. E nesse caso de Valparaíso, graças a Deus, as pessoas se conscientizaram como cidadãos, que eles têm que colaborar nesse processo de segurança dessa mulher que precisa de proteção. Falaram que ela apanhava todos os dias. Exato, falaram que eram constantes as agressões, os gritos dela, de socorro, inclusive, quando ela era agredida, ofendida verbalmente. E aí, esses depoimentos favoreceram para que o judiciário, compreendendo que ela não aceitaria as medidas protetivas de urgência, que ela consentiu, na verdade não é que ela consentiu, que ela já se colocou naquela situação de que ela pode ser agredida vez ou outra, o juiz entendeu que em algum momento ela poderia até ser morta em razão daquelas agressões. E aí, nesse processo, ele entendeu que se ele não fosse preso, aquela mulher realmente estaria com a integridade física comprometida. A senhora chegou a ouvi-la ou não? Não, nesse caso de Valparaíso, eu sou delegada da Delegacia da Mulher de Goiânia. Esse caso de Valparaíso foi atendido pela Delegacia da Mulher de Valparaíso. E só pra gente ficar a par, ele está preso? Eu não sei dizer agora se ele continua preso, mas logo que o juiz decretou a prisão preventiva, ele foi preso, mas acredito que ele continua preso. Mas é bom que as pessoas compreendam também que não é uma prisão que vai se estender no tempo. O crime tem uma pena muito branda, né? Ele deve ficar preso por um curto período e logo será solto, porque assim é o que a lei determina. Então, mais uma vez, insisto, se nós quisermos vermos agressores de mulheres atrás das grades por mais tempo, precisamos de uma mudança legislativa. Claro. É o que a gente tinha conversado, né? Estudar as falhas do sistema é importante. Quero só pegar um gancho dessa fala da... Isso é importante porque mesmo a mulher não denunciando, a justiça também prende. É importante, né? Isso. Então... Ela citou esse papel da sociedade. É importante as pessoas saberem que a violência que ocorre dentro dos lares não é uma briga de marido e mulher onde não se mete a colher, ao contrário. A violência contra a mulher tem atingido a saúde da mulher, tem sido caso de saúde pública, um fator que tem impactado de maneira muito nociva, né, toda a sociedade por diversos prismas. Então é responsabilidade nossa, aliás é mais do que uma responsabilidade, é um dever você fazer essa denúncia, você trazer o caso ao conhecimento das autoridades policiais. E um outro traço importante que eu acho bastante importante dizer também, quando a gente se referia, né, um pouco atrás, à mulher ser vista como sujeito de direitos, né, entender que ela é a principal vítima de todo um contexto de violência, é importante isso até para que as pessoas parem, né, cessem esse julgamento sobre as mulheres que vão atrás dos seus direitos e denunciem, porque se a gente for machista, né? Se a gente for reparar, a primeira coisa que se pergunta, mas ele estava bêbado? Mas ela fez o quê para despertar a ira? Não interessa se a pessoa estava alcoolizada, não interessa se houve uma briga, se a mulher foi inclusive agressiva. Não é papel da mulher encarar tudo de maneira meiga e comportada. Ela pode sim sair do sério e a opção de agredir, a opção pela violência física e mesmo pelo abuso psicológico ali,
é sempre de quem pratica. A culpa não é da vítima e os olhos da sociedade precisam urgentemente mudar com relação a isso. É aquela coisa, ela estava de mini saia, né, gente? É tão... Foi estuprada porque estava andando de noite na rua. Bom, a Ariana falou sobre a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, além dos feminicídios e agressões, ela também considera a violência doméstica, alguns casos aqui que eu vou falar, que é o sofrimento psicológico, foi muito falado aqui, né, pela doutora Anelisa, a violência sexual, claro, a violência patrimonial também, né, acontece muito isso, né, pegar o dinheiro todo da mulher e fazer outras coisas. Não deixar ela gastar o dinheiro, justamente, privar ela dos próprios bens. E a violência no campo, tem muito, gente, a violência contra a mulher no campo, ela não tem as delegacias, ela não tem, se as condições numa capital já são, né, não são as ideais, imagina no campo. Ela acaba não denunciando, ela vai ser com certeza morta em algum momento, né? Então são alguns tipos aqui e acontece muito, né, a mulher do campo fica desamparada, Sim, né? E é uma mulher que está distante de tudo, né, porque é um lugar às vezes sem acesso, né, onde muito dificilmente a polícia chega até lá, né, em razão das distâncias, às vezes até das condições das estradas de acesso, e é preciso sim existir um olhar especial para políticas de mulheres que vivem no campo, porque especialmente nós de Goiás, que é um estado de economia rural, né, onde existe sim muita gente que ainda vive no campo, e geralmente quando a gente viaja pelo interior e vai nessas fazendas e chácaras, o caseiro ele não vive sozinho na propriedade, ele tem uma família, ele tem filhos, então tem uma mulher que está ali, responsável por todos os serviços domésticos e até às vezes por uma parte da agricultura familiar. Então é muito importante que exista um apoio, realmente a criação ou o fortalecimento de uma equipe que possa fazer essas visitas nesses lugares mais longínquos, né, para que essa mulher ela tenha voz. Porque realmente é preocupante a situação da mulher do campo. Bom, vamos falar brevemente aqui da questão da arma agora. Vocês acham que com a possibilidade de se ter uma arma em casa, né, que é a posse, não o porte. O porte é andar, gente, com a arma, né, para tudo quanto é lugar. Posse é você poder ter em casa. Vai diminuir a violência contra a mulher? Não tenho esse sentimento, ao contrário. Ouso aqui fazer uma crítica que, na minha concepção, isso vai fragilizar ainda mais a condição da mulher, que não vai ter o acesso a essa arma e estará sujeita num momento ali constante da violência, porque a violência é um ciclo, é importante a gente dizer isso, e ela vai estar ainda mais sujeita à violência. O homem que vai ter essa arma em casa, ter a posse dessa arma em casa, ele não vai deixar na gaveta só para quando o ladrão entrar. Se ele é um homem agressivo, se ele tem o domínio da situação da casa dele, se ele tem o domínio das decisões, ele que vai saber onde vai guardar, ela não vai saber manusear. Isso é uma situação que precisa ser considerada com bastante consciência. Desculpe a minha sinceridade, mas acredito num pouco de populismo nessa fala de dizer que a violência vai acabar porque a arma estará na casa onde a mulher está sofrendo violência. Ao contrário, se ela é vítima de uma situação de opressão, se ela não consegue dar um passo nem para fugir, nem para dizer para a mãe, para o pai, socorrer com um vizinho o que está acontecendo, muito menos apontar a arma para quem está agredindo ela em ambiente doméstico e de forma constante. Então eu penso que essa situação vai agravar, entendo como uma medida infeliz que foi tomada agora e é a minha opinião, desde quando isso estava sendo discutido, é uma pena que a gente agora só vai poder discutir isso quando a medida já foi tomada e, de repente, até diante de casos que vão estar acontecendo, infelizmente. Doutora Anelisa, a senhora acha que vai diminuir? A mulher vai ficar mais segura com a arma? É importante as pessoas, o que você pontuou no começo, as pessoas entenderem a diferença da posse e do porte, né? Houve uma facilitação para a posse, né? Então, o indivíduo que tiver interesse de ter uma arma de fogo, se ele preencher todos aqueles requisitos lá, vai ter que gastar, a arma é cara, os registros são caros, né? Quem estiver disposto a isso, tem que entender que ele só pode ter arma de fogo em casa, no trabalho, né? No ambiente de trabalho, quando for autorizado,
mas ele não vai poder levar ela na cintura, ele não vai poder levar ela no carro. Então, se ele estiver lá na casa dele, por exemplo, com a arma de fogo guardadinha lá, e lá na esquina da casa dele vem um assalto, ele não vai querer dar uma de herói, porque ele não pode, porque ele vai estar cometendo uma ilegalidade. Ele não vai poder pegar a arma lá na gaveta, correr lá na rua para tentar resolver o problema. Aquela arma de fogo, ele só pode ter ela dentro da casa dela. Então, é importante as pessoas entenderem essa diferença da posse e do porte. Se a partir do momento que você pega a arma e dá uma voltinha no quarteirão com ela, você já está cometendo crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, feita esses esclarecimentos, outro ponto importante, existe esse discurso falacioso que agora a mulher vai estar mais segura, que ela vai poder ter arma em casa, ela vai poder se defender do agressor e aí, em vez dela ser morta, ela vai poder até matar o agressor. As pessoas têm que acompanhar as estatísticas. Goiás é o segundo estado que mais mata mulheres no Brasil. Se forem consideradas as mulheres negras, ele é o primeiro. As mulheres que mais morrem são negras e de classes sociais mais baixas. Quem é dessas mulheres tem condição de adquirir uma arma com todos esses registros dentro do que a lei estabelece? Eu acredito que nenhuma ou quase nenhuma. Então, eu não sei a quem essa arma vai proteger efetivamente. A mulher negra e pobre, que é a que mais morre, com certeza não será. Então, a gente tem que começar a compreender esses elementos para que a gente possa ser mais inteligente na hora de manifestar uma opinião. A posse de arma de fogo, ela vai favorecer alguns poucos que têm condição de ter essa posse, mas ela não vai significar proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica. Acho até que elas estarão vivendo sob mais risco, porque são comuns, inclusive, as denúncias na delegacia de mulheres que dizem que seus parceiros dormem com facas sobre os travesseiros. Então, a partir de agora, não serão mais facas, serão armas de fogo, né? Então, é muito importante a gente entender isso e compreender, inclusive, que os acidentes domésticos com armas de fogo são muito comuns. Quando eu falo acidentes domésticos, crianças matando crianças. Então, são situações tão importantes de serem avaliadas e discutidas que eu acho que está sendo tudo muito levado para o populismo, como a doutora disse, e nós não estamos encarando as famílias brasileiras hoje como verdadeiras vítimas dessa facilitação da posse. E outra coisa que eu acho muito importante de ser esclarecida, o Estado não pode terceirizar a segurança pública para as famílias brasileiras. A gente tem que investir na polícia, tem que investir na polícia militar, na polícia civil, na polícia federal, para que as pessoas não precisem ou não queiram desejar resolver seus problemas de forma privada. Então a gente tem que fortalecer as polícias. Até porque eu já fui vítima de assalto. Fui vítima de assalto e o assaltante, inclusive, levou minha arma de fogo. Porque eu não tive a oportunidade de reagir. Eu estava no meu carro, ele chegou na janela do meu carro, apontou a arma de fogo para a minha cabeça e só falou para mim, desce. Se eu tentasse algum tipo de reação ali, eu teria sido morta. E é isso que as pessoas vão viver nas ruas, achando que estão mais protegidas por estarem armadas. Então, acho que é importante esclarecer isso. E as mulheres, sim, as famílias serão as principais vítimas dessa como é que eu vou dizer? Essa democratização do uso da arma. Para mim é um retrocesso, doutora Anelisa. E cá entre nós, gente, concordo. Mulher não vai usar arma de fogo, né? Não é da nossa índole. Só tirando a delegada que eu acho que até mas a verdade é o acesso mesmo. O acesso fácil pode piorar. O acesso mesmo. De quem precisa a essa arma é muito mais difícil. Não é tão simplista como está se vendendo por aí. O que devia ser democratizado não está sendo. Gente, antes da gente ir embora, vamos ouvir a opinião do Dr. Anderson Chuzê, UAB. Ele é presidente interino do Conselho Estadual de Psicologia sobre essa questão da violência contra a mulher. Vamos dar uma olhadinha no que ele pensa. Estamos aqui no Conselho Regional de Psicologia para conversar com o presidente interino, Choso UAB, sobre os índices de violência contra as mulheres. Choso, essa questão relacionada à violência contra a mulher, aumentou o índice de notificação ou a violência? É uma situação bem complexa porque nós temos visto que aumentou tanto o índice de violência como a conscientização das mulheres sobre a necessidade de denunciar e buscar ajuda nesses momentos. Outra questão que vale a pena destacar, o que pode ser feito do ponto de vista da sociologia e da psicologia para reduzir esses índices? Bom, a psicologia ela entende que primeiro nós temos que estudar e entender esse fenômeno chamado desenvolvimento da violência. E a violência, ela infelizmente, ela vem de uma forma cultural, onde desde muitos anos atrás o homem se sente no direito de mandar na mulher ou de mandar na casa, porque ele tem o poder
poder, ele tem o dinheiro. Isso foi perpetrado na nossa cultura, de modo de que ele se sente no direito de decidir o que vai acontecer ou como vão acontecer as coisas. Então, para diminuir esse índice de violência, nós precisamos atacar ou trabalhar exatamente dentro da nossa cultura para que essa consciência de que eu posso tudo não exista dessa forma, porque é uma necessidade de se entender a mulher dentro do seu contexto e respeitá-la dessa forma. E a ciência tem muito para falar, tem muitos estudos, tem muitas pesquisas que trabalham com essas questões. E eu acho que é muito importante a gente entender que é um trabalho que é feito em comunidade. Não é somente a psicologia, não é somente o direito, não é somente a medicina que vai trabalhar com isso, mas precisamos chamar as comunidades, precisamos chamar a igreja, precisamos chamar a escola, porque tudo isso faz parte dessa cultura que nós estamos falando. E a conversa dentro das escolas, a conversa dentro das igrejas, a igreja é um lugar que recebe muita denúncia de mulheres que estão sendo violentadas. Precisamos ter uma rede de proteção e uma rede de articulação exatamente para proteger essas mulheres. Outra questão relacionada à facilidade no porte de arma pode alavancar o índice de violência doméstica também por pessoas mal intencionadas? Sim, infelizmente nós temos nos preocupado muito com essa situação, com essa circunstância, porque é estatístico e é comprovado de que o maior número de violência contra as mulheres acontece dentro de casa. Uma vez que a posse de arma ela é liberado, então nós estamos entendendo que existirão mais armas dentro de casa. E não é de hoje que nós escutamos de que crianças que mexeram em armas e atiraram na hora de uma briga, pegou-se uma arma. Então, existe um temor muito grande por parte da psicologia, por parte das pessoas que defendem os direitos humanos, em que a arma dentro de casa existirá mais mortes, existirão muito mais complicadores voltado a isso, e nós temos que estar preparados para lidar com essa situação, uma vez que agora isso já foi concretizado. Tá aí a opinião do Anderson Chuzeu, presidente interino do Conselho Estadual de Psicologia. A gente agradece, viu, Anderson, a sua participação aqui no programa. E também agradecemos aqui a doutora Ariana Garcia, representando aí a OAB de Goiás, a Comissão da Mulher, e a doutora Ana Elisa, né, delegada titular da Delegacia da Mulher. Se vocês quiserem falar alguma coisinha com relação a esse assunto, gente, assim, é denunciar, né? Mas é com elas aqui agora que vão falar números. E também tem até aplicativo. Eu recebi um aplicativo, Juntas, que você aciona. Eu achei muito interessante. Você põe 3 números de conhecidos e se por um acaso você estiver numa situação de emergência, você dá um toquezinho e essas 3 pessoas serão contactadas. Eu vou colocar aí também para vocês verem. Doutora Ariana. Bom, eu que agradeço a oportunidade, dizer que reforçar que as denúncias precisam sim ser feitas, as mulheres precisam se encorajar a buscar ajuda, buscar inclusive ajuda emocional para dar o passo seguinte e voltar ao meu apelo de se levar mais seriamente as políticas públicas, investir nisso, porque a gente investindo nisso nós vamos estar controlando mais a miúde o futuro. Se a gente realmente quiser que os nossos índices de violência abaixem e não aumentem, como a gente tem visto nos dados oficiais de governo, de 3 em 3 anos que saem anualmente, a gente precisa investir nas políticas públicas para conter a violência contra a mulher, que não acontece só no ambiente doméstico, mas que é mais grave e tem sido mais notificado. Então esse é um apelo que a OAB faz nesse sentido, estamos à disposição para podermos buscar juntos soluções para esse problema e é importante dizer que a solução realmente ela precisa partir de união de esforços. Qual que é o número, doutora Ariana, se alguém quiser ligar na OAB? 3238-2000 é o geral, pode procurar a comissão através da Secretaria das Comissões e a gente pode estar encaminhando, orientando, né, para que as mulheres saibam seus direitos, saibam onde procurar, entendam que existe uma defensoria pública, entendam que existem as delegacias da mulher. A gente está, nesse sentido, ajudando e podemos, à medida que os casos vão chegando, a depender deles, fazermos muito mais. Ok, muito obrigada, viu, pela sua vinda aqui. Agradecer também a doutora Anelisa. Eu gostaria, nesse finalzinho, deixar uma mensagem e eu vou dizer o quão importante é denunciar. Nós precisamos desconstruir esse conceito de que a denúncia não leva a nada. Leva sim.
Eu tenho 15 anos de delegada e há 6 anos eu estou na Delegacia da Mulher. Eu passei por outras delegacias antes de chegar até a DEAN. E é a delegacia, de todas pelas quais eu passei, que eu mais vejo oferecer respostas positivas. O ano passado, nós encaminhamos ao Judiciário 1.333 medidas protetivas de urgência. Nenhuma dessas mulheres foi vítima de feminicídio. Em toda a minha história na Delegacia da Mulher, houve um caso de feminicídio de uma mulher que tinha medidas protetivas de urgência. Mas nesse caso, infelizmente, a mulher voltou a viver com o agressor. Então não havia muito o que se fazer nesse sentido. Ela tinha medida, mas ela ainda assim voltou ao convívio com o agressor. Então, se você precisa de ajuda, se você está passando por uma situação de violência, confie no trabalho da Delegacia da Mulher. Nós fazemos um trabalho primoroso. O ano passado foram mais de 2.000 casos encaminhados ao Poder Judiciário, mais de 700 agressores presos. Isso é um número muito expressivo e às vezes as pessoas ignoram essa situação. Eu insisto como delegado da mulher, enquanto continuar como delegado da mulher, denuncie. A denúncia ela é positiva sim, os procedimentos são positivos e podem sim te oferecer um livramento de uma agressão mais grave. Se você tem interesse de procurar a Delegacia da Mulher, ela funciona na Rua 24 do Centro. Ela é a única delegacia da mulher do estado que funciona 24 horas. E lá os telefones, você pode nos contactar pelo 3201-2801 ou 3201-2802. Ok, gente, tá aí, não tem como assim falar que não sabia, né? A Delegacia da Mulher também basta colocar lá na internet também que você pega um número na hora, mas a gente está colocando aí no vídeo e vamos ter coragem, né? Você não está sozinha, tá? Tem muita gente preocupada com isso a gente trouxe 2 especialistas, mas tem muita gente, tem ONGs, tem muita gente preocupada com você. Tá? Só quem viveu uma violência, uma agressão, um tapa na cara sabe o tanto que é importante não deixar isso passar em vão, ok? Muito obrigada pela sua audiência, obrigada a vocês também. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal digital, que é o 61.2 e até a próxima.